do homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. A paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém roube de você a coroa da vida eterna. E a Bíblia fala: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, prepara-te para encontrar com Jesus, porque Ele falou e afirmou segundo a sua palavra, que voltaria, e quando Ele voltasse, Ele encontraria o mundo totalmente desapercebidos, todos preocupados com seus afazeres, com seus deleites e com a sua vida. Estão todos completamente desapercebidos. Mas nós viemos aqui em nome de Jesus para avisar vocês do grande e terrível dia de nosso Deus, que está para acontecer, o juízo final. E nós iremos anunciar em breves momentos o que irá acontecer daqui para diante, porque a situação do país e do mundo não vai melhorar, senão piorar. Vai cada vez mais ficar estreito. Deus vai cada vez mais apertar o homem, para o homem reconhecer que Ele é soberano, que Ele é todo poderoso e que só Ele tem o poder de salvar e de condenar. É só Ele que tem o poder de livrar a alma do homem da condenação do inferno e livrá-lo da ira futura desse mesmo Deus. Procura consertar a sua vida com Deus. Procura olhar a sua vida diante de Deus, como você tem andado na presença de Deus, como você tem se comportado diante de Deus. Se você está vivendo no engano, na mentira, ainda há tempo, porque você está vivo, para que você se arrependa de todos os seus maus caminhos e se converta ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se converter é um processo da obra poderosa do Espírito de Deus no homem que Ele faz. O homem, ele será transformado de uma velha criatura em uma nova criatura, de um homem solitário para um homem companheiro de um Deus. É o Espírito Santo de Deus que regenera a vida do homem, que transforma o homem. Até os seus passos são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus falou: o vento assopra de um lado para o outro, somente ouvimos a sua voz e não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus o guiará, o levará e o trará em segurança. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então comece a examinar, olhar em si mesmo como está a sua vida diante de Deus. Comece a olhar. Se você tem um espelho na sua casa, ou se você não tem espelho, você deve ter uma foto. Ou se você não tem uma foto, você consegue notar o seu modo de viver, o seu modo de andar, e o seu modo de vestir até. Então olha para esse Deus e começa a perceber que Ele é santo. Começa a entender que Ele é santificado, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso. Maravilhoso conselheiro da paz. Quer um conselho de Deus? Se arrependa enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto você está com vida, porque depois da morte, como foi falado, vem o juízo. Essa é a realidade que os crentes em Cristo Jesus têm proporcionado e afirmado segundo a palavra de Deus. A Bíblia, que o homem quando morre sem Deus, a Bíblia diz que a condenação é para ele certa. Não tem dúvida
Não tem sombra de dúvida alguma para os que morreram sem Cristo. As religiões inventam que há esperança ainda depois da morte. Algumas religiões afirmam que depois que o homem morre, ele vai para um lugar e ali vai fazer um ritual aqui na terra em prol daquele homem que morreu sem a salvação. Mas para que ele não seja condenado, eles fazem um ritual, levantam intercessões por ele, mas não podem contrariar a palavra que Deus afirmou. E pela sua palavra, Deus, ele decreta sim e não. Então Deus já determinou o que vai acontecer com cada homem que vive aqui na terra. O homem pode fazer reza, o homem pode fazer o que for, pode fazer o que ele bem quiser no seu coração, mas depois da morte vem o justo juízo de nosso Deus. Aí não vai ter como o homem partir de lá, sair de onde ele está, para ir para um lugar melhor, porque a Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que depois que o homem morre, se ele morreu sem ter o seu nome escrito no livro da vida, ele vai sofrer um tempo, um período, até que naquele grande dia ele vai receber a recompensa do seu erro, a recompensa da sua iniquidade, da sua prática terrível e abominável, porque o coração do homem é malvado. Desde a sua meninice, o homem só maquina mal no seu coração. Ele deseja mal para o próximo, deseja mal para sua esposa, deseja mal para o seu patrão, deseja mal para o seu presidente, deseja mal para todo mundo, porque o coração do homem é mau. Deseja mal até para o próprio Deus. Quando ele diz no seu coração que não crê em Deus, não crê na Bíblia, porque pensa que a Bíblia foi homem, qualquer homem que escreveu, mas a Bíblia diz que foram homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que falaram, não por eles achar que era bonitinho o caminho que eles estavam seguindo, mas inspiração divina, foram e eles falaram tudo, e sofreram muitas tribulações, sofreu até pena de morte, por deixar escrito estes livros, conhecido entre muitos lugares como pergaminhos, como livro santo, e aqui no Brasil nós conhecemos como Bíblia. E esses homens deram a sua vida por amor a Jesus e do Evangelho, coisa que não se vê nos dias de hoje, principalmente no país aonde tudo é permitido, Brasil. Aqui no Brasil você não vê crentes falar a verdade, vocês não conseguem perceber muitos entregando a sua vida por causa deste nome e devido a este Evangelho. São poucos, são raros, são mínimos que se dispõem a sofrer e pagar o preço por causa deste Evangelho. Estevão expôs a sua vida quando ele apresentou a Escritura aos fariseus, aos príncipes sacerdotes, aos anciões, aos homens cheios de inveja. E diz a Bíblia que quando Estevão estava pregando, ministrando este Evangelho, eles rangiam os dentes, e eles estavam com ódio de Estevão. Mas Estevão, e eles olhavam para ele e viam a sua semelhança, o seu semblante, o seu rosto como o rosto de anjo. Eles viam a glória poderosa de Deus na vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele era cheio de fé, cheio de sabedoria. Ninguém poderia resistir ao Espírito com que falava na boca de Estevão. E hoje estão resistindo a esse mesmo Espírito que falaram na boca de Estevão. Hoje eles estão tentando contrariar, tentando manipular a mente do homem, querendo que o homem acredite nas suas filosofias, nas suas genealogias, nos seus conhecimentos que são inúteis. O conhecimento do homem não é o mesmo conhecimento que vem de Deus. O conhecimento de Deus é graça, é dom de Deus, é esclarecimento de Deus, é a apresentação do que há de Deus totalmente. Paulo, ele conhecia muito os ensinos do homem, viveu muito tempo na conduta do judaísmo, ele exercia a risca e obedecia a lei sem tropeçar nela. Mas um dia ele encontrou com o Rei dos Reis. Um dia ele encontrou com aquele que ele pensava que não estava perseguindo, pensava que já estava morto, e depois que morreu não tinha como mais voltar a reviver. Mas Cristo Jesus é a ressurreição, é a primícia dos que dormem, é o primogênito dos mortos. Cristo Jesus é o Rei eterno, príncipe da paz, o Pai da eternidade, é o Deus conosco, é o maravilhoso. Quando Saulo teve encontro com Jesus, ele mudou o seu trajetório, mudou o seu rumo, o seu destino, porque Jesus
Só Ele tem o poder de converter o homem de criatura velha para uma criatura nova, converter os caminhos do homem, o homem que coloca no seu desejo para seguir e determinar, segundo o coração seu, a um caminho que ele já projetou. Só Cristo Jesus desvia este caminho completamente e faz ele andar por caminhos de vida, porque os caminhos do homem são mortes, mas os caminhos de Deus são vidas. Mas não queres ter vida comigo, não queres ter vida. Se arrepende enquanto é tempo, porque breve Jesus voltará. Se você está pensando que nós viemos aqui apresentar para você uma igreja ou uma religião, você está enganado. Se você pensa que nós viemos falar aqui de catolicismo romano, você está enganado. Se você pensa que nós viemos falar aqui de Alcorão, você está errado, você está enganado. Se você pensa que nós viemos aqui apresentar revestinhas das Testemunhas de Jeová, você também está completamente errado. Mas nós viemos aqui apresentar Cristo Jesus, Rei, Soberano, Príncipe da Paz. A Escritura, que foram divinamente inspiradas por Deus, a homens santos que falaram de Deus. E Jesus falou que toda a Escritura relata dele e prova e comprova que ele é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Cristo Jesus é esse que diz as Escrituras Sagradas, que morreu. Eu vou ler aqui um trecho das Escrituras, onde o apóstolo Paulo exorta aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as suas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por via, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção, expectação e esperança, e de que em nada serei confundido. Antes, toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É o apóstolo Paulo que fazendo esse discurso aos irmãos filipenses, e ele está dizendo que é necessário que seja pregado Cristo com fingimento ou com boa mente. Não interessa se o homem está usando a Bíblia Sagrada para roubar o povo, não interessa se o homem está usando a Bíblia Sagrada para corromper o povo, mas importa que Cristo seja pregado, importa que Cristo seja anunciado com verdade ou com fingimento, de boa mente ou com mente cauterizada. O importante é que nosso Cristo Jesus está sendo propagado, anunciado. Isso para que ninguém venha se apresentar a Deus naquele dia do juízo, dizendo que não conheceu os caminhos santos de Deus e os caminhos de vida de Deus. Ninguém vai se apresentar a Deus indesculpáveis. Teve um certo dia que o irmão, nós estávamos evangelizando um rapaz, um senhor já de idade, e ele perguntou: aonde você vai estar diante de Deus naquele dia? No lado esquerdo ou no lado direito? E ele falou: vou estar no meio. Ou seja, eu vou ser uma pessoa neutra. Eu não vou ser tão culpado e nem menos culpado. Não vou ser nem muito julgado e nem pouco julgado. Mas lá não vai ter meio.
Não vai ter em cima do muro, não vai ter atrás do muro, não vai ter na frente do muro. Vai estar lá a face do Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que o céu e a terra fugiu da presença daquele que está assentado no trono branco, para que o homem se apresente a Cristo Jesus. E todos irão comparecer este tribunal, seja com obras boas ou seja com obras más, terão que apresentar. Aqui na terra você faz financiamento, aqui na terra você até financia o seu pecado, você dá jeito para que você venha saciar do seu desejo pecaminoso, mas um dia o boleto final vai chegar, um dia o acerto de contas vai vir, um dia você vai ter que comparecer ante o tribunal. Você não vai no banco qualquer, você não vai na Caixa, nem no Santander, nem no Bradesco para pagar esse boleto. Você vai estar diante do Todo-Poderoso e ali você vai ter que apresentar todas as suas obras. Glória a Deus! Aí você vai ver que tudo que estava escrito nesta palavra, diz a Bíblia em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. As palavras de Deus é de graça que o homem recebe. Se você quiser, é só você comprar uma Bíblia. Qualquer loja você consegue comprar uma Bíblia, até na rua você compra Bíblias. Isso é Deus oferecendo ao homem, para que o homem venha conhecê-lo como ele é. Não é como os homens estão dizendo aí, estão pregando um Jesus, um evangelho fingido, um evangelho fácil, um evangelho que não requer nada do homem, nem sequer arrependimento, nova vida. Cristo Jesus é modo de viver, é vida nova. Não sabeis que aqueles que são nascidos de Deus, nova criatura são? Então, o homem quando nasce da água do Espírito, isso só quando o homem parte do seu interior, e ele reconhece que ele não é nada diante de Deus, é estimado a nada, e a Bíblia compara que o homem é como areia, ele é como um grão de areia diante dos mares, ele não é nada, é reduzido a pó. O homem não pode questionar a Deus, por que você me fez dessa forma, por que eu nasci assim? Se Deus te fez assim, por que você quer mudar o que Deus fez? Os homens nascem homens e querem mudar a sua fisionomia, querem mudar tudo que Deus colocou como perfeição. Transforma este santuário de Deus. O homem nasceu homem e se transforma em mulher. Tem pênis, coloca vagina. Então o homem está mudando essa natureza de Deus, mas vai pagar um alto preço, porque eles terão a recompensa que convinha ao seu erro, vai receber nesta vida e na futura. Então não se engane, não se escarneça, não haja como Deus escarnecido, porque aqueles que escarnecem de Deus, Deus também vai rir deles naquele grande dia. Por isso que Jesus falou, prega o evangelho. Se alguém ouvir as minhas palavras e colocar em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e combateram contra ela ventos fortes, tempestades e rios de águas, mas não derrubaram aquela casa, porque estava edificada sobre areia. Mas qualquer pessoa que ouve esta palavra e não põe em prática, não guarda no seu coração, ele é comparado como o homem que edifica a sua casa sobre areia. Lá em Dubai, os Emirados Árabes, o Sheik, eles construíram cidades em cima da planície do mar. Eles aterraram com terra, colocaram concreto, pedra, mas estão edificados em areia. E a Bíblia diz que todas essas cidades serão consumidas, destruídas. Eles edificaram uma casa, cidades em cima de areia, mas breve eles verão que esta palavra de Deus há de se cumprir nos dias de vida que eles terão aqui na terra, porque com dinheiro você tem que construir até cidades, impérios, você constrói tudo, mas o homem está procurando edificar sua fé na areia, no seu dinheiro, nos seus recursos. O homem confia mais no dinheiro do que na palavra de Deus. Procuramos confiar nesta palavra, porque ela é digna de toda aceitação, falou Paulo. A palavra de Deus, ela é aceitável ao coração do homem. Se o homem abrir o coração, como abre a sua casa,
Se ele abrir o coração, a casa sua, Cristo virá sobre ele, o Pai fará morada nele, e o Filho fará morada nele, e ele receberá a confirmação, o selo da redenção, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é necessário o homem se arrepender. Davi só foi segundo o coração de Deus, porque ele era reconhecedor que era um pobre miserável, e ele reconheceu que traíra um homem fiel a ele, um soldado fiel, um soldado que não o abandonou, mesmo quando ele falou vai para a guerra, mas ele estava lá em vigilância, guardando a casa real, o palácio de Davi. Todo soldado que milita nessa boa milícia, ele não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o militou. É por isso que você não vai ver um crente temente a Deus, como diz a Escritura, se desviar desta fé, porque a fé dele não está firmada nas coisas que são literais, a fé dele não está baseada nas coisas que ele vê. Paulo falou que nós andamos por fé e não por vista. Ou nós somos crentes em Cristo, ou nós somos crentes vãos, inúteis, crentes que vai para lá, para cá, como a folha é assoprada e vai de um lado para o outro. Ou nós somos crentes de verdade, que quando vem a tribulação, a perseguições, nós aprendamos a confiar em Cristo Jesus e na sua palavra, como diz a Escritura. Ou quando vem o vendaval, faz como Pedro: mestre, nós estamos naufragando, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Jesus falou: não temas, homem de pequena fé. Jesus falou que se o homem tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá para o monte: sai daqui e ergue-te acolá. Mas porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A fé que o homem tem é comum, é uma fé natural. A fé que vem de Deus, disse Paulo, é um dom de Deus, e nem todos têm esta fé. Quer ter fé em Deus? Começa a se humilhar diante da mão poderosa e imutável desse Deus. Humilhai-vos perante a mão potente de nosso Deus, a mão poderosa do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Acautelai-vos. Esta foi uma ordem que Jesus falou aos falsos profetas. Hoje o mundo conhece, estão confundindo o que é ser um pastor de Cristo com um mercenário do diabo. As pessoas estão cegas, completamente cegas, estão nus, não conseguem enxergar a verdade, não conseguem ver o que é homem de Deus e o que não é homem de Deus, não conseguem perceber o que é o homem de Deus e o que é a invenção do homem. A mentira do diabo. Sunamita, quando ela teve total certeza, ela observava várias vezes Eliseu, profeta de Deus, passar da cidade de onde ela morava para a cidade onde ele estava a destino, Siquém. E ali ela observava aquele homem de Deus passar. Teve um dia que ela chamou o seu esposo e falou: esposo, vem aqui. E ela da janela observou: olha, vejo que ali vai um verdadeiro homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Hoje é tão difícil você esquadrinhar, você diferenciar, por causa das heresias que estão se pregando, dos ensinos que estão sendo ensinados, as doutrinas que não procedem da doutrina de Cristo. Paulo falou que eles são inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre. Eles estão servindo a um Deus que são totalmente conhecidos nos dias de hoje, ao Deus Mamon. E Jesus falou em Mateus 6:24, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus de corpo e alma e coração, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento e com toda a sua alma, ou você despreza Ele e odeia Ele de todo o seu ser. Porque não pode o homem querer agradar a Deus e agradar Mamon ao mesmo tempo. É impossível. O jovem rico estava agradando a Mamon e pensava que estava querendo agradar a Deus. Quando ele veio deparar com Jesus, ele falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: por que você me chama bom? Bom, só há um que é Deus e está nos céus. Você guarda os mandamentos?
E ele disse para Jesus: sim, eu guardo, eu observo, eu não mato, não furto, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e a minha mãe. Mas falta um ainda para você. Qual é, Senhor? Jesus falou para ele: a cobiça. Vende tudo que você tem. Quer provar o seu amor para Jesus? Vende tudo que você tem. Prova que você não está sendo avarento em si mesmo, no seu coração, porque a avareza procede do coração. E a Bíblia diz que desde o menor até o maior, todos são avarentos. Falou o profeta Jeremias. A avareza vem do coração. Quer ver se você não é avarento? Então começa a se desligar, se desprender deste mundo, provar o seu amor literal para Deus, o seu amor verdadeiro para com Deus. Porque quando você faz isso, você não está fazendo a qualquer um, você está prestando culto racional. O seu amor, que é tributo para Deus, que é adoração para Deus. Adorar é expressar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz e fará ainda. Agradeça a Deus pelas tribulações que vêm sobre a sua vida, porque assim é uma forma que Deus está te fazendo experiente, para que você venha a ser experiente na sua jornada, na sua caminhada. Então não reclame de Deus quando vem o mal sobre você. Jó não reclamou de Deus, não amaldiçoou a Deus, contanto que a sua esposa falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó falou: você, como fala uma louca mulher qualquer, fala você também. Jó, ele sabia o Deus que ele estava servindo. Jó não servia a Deus por interesse. Jó sabia que Deus tinha poder de dar, como também tinha poder de restituir tudo, se Deus quisesse. Mas não essa era a intenção do coração de Jó. O coração de Jó estava só em adorar a Deus, expressar sua gratidão a Deus, o seu louvor a Deus. Todo ser que tem fôlego de vida, louve e exalte a Deus. E Jó usou a sua vida para agradecer a Deus. Por mais que seus filhos andavam em rebelião, só festejando, só pulando carnaval, festejando funk, estava lá se divertindo, Jó com os joelhos calejados, pedindo a Deus misericórdia, compaixão da sua vida. E você pensa que Jó não instruiu seus filhos na presença de Deus? Foi eles que, quando cresceram, quiseram sair da casa do pai, como aquele filho pródigo: pai, me dá minha herança, porque eu quero partir para bem longe. Mas por que, meu filho? Aqui há tudo, você não precisa de nada. Não, meu pai, eu quero ir lá fora, eu quero ir lá conhecer as cidades, o mundo. Não é tempo de igreja que vai salvar você. Não é tempo que você anda com Deus que vai te salvar. É o que você faz para com Deus diariamente. Você acorda e você vive uma vida íntegra com Deus e uma vida reta com Deus. Porque Deus quer do homem retidão. Deus quer que o homem se converta dos seus maus caminhos e abandona as coisas abomináveis. Deixa para trás o que é abominável aos olhos de Deus. Quando o homem comete pecado, ele causa abominações aos olhos de Deus. Por isso que ele anuncia agora, para que o homem se arrependa, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é segundo a piedade, mas muitos têm a piedade como causa de grande ganho, mas a piedade é causa de grande ganho para aqueles que obedecem a esta lei, a palavra de Deus, e anda no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Quer ser sábio diante de Deus? Então reconheça que Ele que dá o homem uma sabedoria celestial. A sabedoria com que Paulo pregava para os gentios e para os judeus não veio dele mesmo, mas veio de Deus. A sabedoria que Deus deu para o apóstolo Pedro não era dele mesmo, era de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ensinava eles a falar como as palavras eles iriam falar. Então nós não devemos se preocupar. Vocês estão pregando aí um evangelho fingido, um evangelho morno. Então não se preocupamos, porque Paulo alertou: importa que Cristo Jesus seja pregado com fingimento ou com verdade. Mas quando o homem prega a verdade, o que está na situação de pecado, se ele der ouvido e acatar estas palavras, será inteiramente liberto.
porque só este evangelho de Cristo genuíno, cristocêntrico,